Você recebeu alguns convidados aqui, e já entrando nesse mérito, e um deles falou sobre gerir, que tem muita dúvida que eu não sou capacitado sobre gestão. Fiz gestão esportiva. Qual deles? Recebi tanta gente. Sérgio Frias. Sérgio Frias, tá. Fiz gestão esportiva, estudei dentro do que eu podia, que eu tinha possibilidade. E eu acho que liderar e gerir um clube não é você centralizar em todas as áreas que você não é capaz. Então, o clube tem diversas VPs. E eu posso muito bem distribuir com os melhores. A minha função é potencializar a capacidade desses gestores nas suas áreas, eles me reportarem e, através de um conhecimento em conjunto, eu tomar a melhor decisão. O Vasco tem mais de 700 milhões de dívidas. E eu não fiz R$1 dessa dívida. E não vou deixar R$1 de dívida, tendo futebol ou não. Então, muitos gestores que foram defendidos que deixaram o Vasco com mais de 700 milhões de dívidas. Então, só para ficar claro isso, que eu não fiz uma dívida para o Vasco. Eu não causei R$1 de dívida para o Vasco, porque eu nunca geri o Vasco. E agora, na minha gestão, eu não vou deixar R$1 de dívida para o Vasco, tendo ou não futebol. Então, só para ficar claro isso. Aproveitando, já que a gente começou a entrar na pauta política, e eu ia dividir o assunto realmente em a parte de atleta e depois a parte de gestor. Pode voltar. Não tem problema não. Vamos, eu sou o homem dos ganchos. Era três, não eram? Parte de comunicação. Então vamos embora para comunicação. Não, mas vamos, eu sou o homem dos ganchos. Vamos aproveitar que você citou essa questão do Frias. Eu queria te perguntar sobre dois personagens. O Euriquinho teve aqui 2 vezes, uma a gente passou a carreira dele no Vasco e depois o documentário do pai dele, ele retornou aqui assim como o Sérgio Frias também, e ele deu uma entrevista, mandou um abraço pro Hilton, o assessor de imprensa do Flamengo durante muito tempo. Ele teve esses dias lá no Só Resenha e eles estavam debatendo ali, o Euriquinho deu a opinião dele sobre você ser presidente. E na opinião dele de forma leve, e não vi que ele colocou de forma maldosa, ele colocou que talvez pro cargo ele te achava muito bonzinho. Não sei se chegou até você esse corte. Não. E ele falou que talvez você seria um cara muito bonzinho para estar na função. Tu tem essa visão também que para ser gestor de um clube como o Vasco e militar nessa polícia tem que ser um pouco mais cascudo? Não, se respeita a opinião do Euriquinho. Ele falou de forma respeitosa. Não, eu respeito muito o Euriquinho, o Álvaro, como eu falei aqui, não tem problema nenhum sobre isso. Cada um tem um estilo, né, de gerir e de comandar. Tem diversas formas de você ser líder, né? Eu acho que não existe uma receita. Por exemplo, as pessoas dão receita para tudo como se fosse o único caminho a dar certo. E tem coisas que você tem um outro perfil e dá certo do mesmo jeito. Ele, obviamente, ele tem uma referência que foi o seu pai, e ele está certo porque ele viveu aquilo ali e foi a referência dele, que é um estilo mais durão e pulso forte, publicamente e internamente. Eu, publicamente, de repente, eu sou um cara de palavras mais leves. E internamente, eu nunca vou ser um cara agressivo, tá? Assim, nas palavras, duro, nunca vou ser. Mas a minha forma de exercer liderança, ela é muito além de repente, palavras duras. Porque eu posso, o Dieguinho, como eu falei, jogar pra galera aqui de forma muito dura e não fazer nada. O exemplo que a gente conversou lá embaixo, que eu falei na coletiva que eu dei, quando o Vasco foi prejudicado no campeonato estadual, e eu não tenho registro na FERJ. Hoje quem é registrado na FERJ é o Vasco SAF. Então eu não tenho, não vou falar legitimidade porque eu sou presidente do clube. Autorização? Autorização. Para ir lá, publicamente pelo menos, né, que seja divulgado, ou ficar lá, representar o Vasco, aí eu vou ficar na minha rede social gritando horrores para benefício próprio. O que eu vou estar ajudando o Vasco dessa forma? Agora eu posso ir lá sem ninguém saber e pressionar da forma que eu tenho que pressionar. Eu posso exigir das pessoas que trabalham comigo um posicionamento de ir lá e cobrar. Agora eu não preciso ficar fazendo isso publicamente sem nenhum efeito. Não sei se você está entendendo. Então, assim, ser duro é o quê?
é eu xingar, é eu falar palavrão, é eu falar frases de efeito, é eu fazer bravatas. O problema é que a gente foi doutrinado em diversas áreas, e na esportiva tudo cabe muito fácil, porque a gente bota tudo na conta de certas coisas para dizer que a gente pode isso ou pode aquilo, que eu preciso hoje ter um padrão para ser líder. Quem me conhece nos bastidores sabe a forma que eu controlo, que eu organizo os processos, que eu elaboro todo o planejamento, o meu contato com as pessoas. Eu preciso tirar o melhor de você gritando? De repente eu não tiro o melhor de você gritando. Então, assim, liderar, para mim, não tem receita. E o ser... só pegando as palavras, né? Ser bonzinho e ser malzinho muda nada. Vai mudar a forma com que você vai receber isso. E eu, como gestor, eu tenho que interpretar qual é a melhor forma que eu posso tirar o melhor de você. Pô, se eu gritar com um Dieguinho, ele não vai andar. Se eu for firme com o Dieguinho, ele vai andar. Isso é percepção de um líder. Cada um tem uma característica. Cada um tem uma característica. E eu acho que, assim, a hombridade, a dignidade, a credibilidade, o olhar, a sinceridade, ela já exerce uma liderança, às vezes, sem você falar uma palavra. Às vezes, um olhar, o cara já identifica e fala, é isso. Então, assim, liderar, para mim, não tem receita, não tem padrão. Se você pegar os 20 clubes da Série A, obviamente, quem está envolvido com o futebol tende a estar mais fervoroso, porque acontecem dinâmicas no jogo, no qual ele está ali numa rotina quase que diária com a imprensa. Então, acaba um jogo que ele é prejudicado, não sei, então ele está ali sempre no fervor do jogo. E quando você está no fervor do jogo, às vezes você não tem nem uma calma e um equilíbrio para você explanar. Como eu não estou no futebol, e eu falei isso na coletiva, eu não estou na rotina do dia a dia com a imprensa, eu estou não numa atmosfera diferente, mas assim, eu estou com uma tranquilidade emocional para construir o raciocínio. E na maioria das pessoas, quando elas me veem dessa forma que a gente está batendo aqui, batendo esse papo. Não adianta eu ficar aqui batendo na mesa, esperneando para explicar o quê e para te convencer de quê. É teu perfil.